Bem-vindos ao videocast da Casa da Gestão. Eu sou Leonardo Fábio Lugoboni e estou aqui com Paulo Azevedo. Sim. E hoje a gente vai falar sobre crescimento desorganizado, né, Paulo? Isso. Como as empresas, às vezes, elas crescem, elas parecem maiores, parecem mais saudáveis e nem sempre é o que parece, né? Nem sempre é o estado real delas. Eu queria começar perguntando para você, Paulo, por que dá essa sensação de que quando o nosso faturamento está crescendo, né? Quando a empresa está crescendo no faturamento, e aí eu estou vendendo mais, né? Por que isso nem sempre é muito bom para a empresa? Vamos pensar da ótica de finanças para começar. Então, acho que uma primeira coisa que a gente pode pensar é assim, existe um assunto em finanças que a gente chama de ponto de equilíbrio, que é quanto a empresa tem que vender para pagar as contas. E aí, geralmente, a gente faz uma conta de quanto é o necessário para vender para que a empresa consiga satisfazer suas necessidades, pensando lá no DRE. Ela vai ter um lucro bruto, né, que vai fazer a conta com a margem, paga suas despesas e sobra um certo resultado. Só que aí tem uma coisa que às vezes as pessoas não pensam, que elas fazem planos para se desenvolver, fazem planos para a empresa crescer, elas são otimistas nesse sentido, o que é muito bom. Mas o que acontece é que em finanças a gente estuda que abaixo do ponto de equilíbrio a empresa não sobrevive. E muito acima do ponto de equilíbrio a empresa pode ter um problema de capital de giro ou de investimento imobilizado. Então o que acontece? Existe um estudo que a gente pode fazer pensando no dimensionamento da empresa que vai resolver a seguinte dor. A empresa vende muito, mas falta dinheiro. Aí você tem aquela discussão de caixa e competência. Por exemplo, se a empresa vende com um certo prazo, ela dá, vamos supor, 90 dias para o cliente pagar. E aí ela tem lá, para cada venda mensal que ela faz, se a média for essa, ela vai ter 3 faturamentos parados no contas a receber. Se ela vender o dobro, ela vai passar a ter 3 faturamentos do dobro. Ela vai ter que tirar esse dinheiro de algum lugar. Nem sempre ela tem esse dinheiro disponível no caixa. Então, esse crescimento, sem planejar o capital de giro, acho que esse é um primeiro ponto. Pode fazer com que a empresa se sinta crescendo, se sinta vendendo mais, mas, por exemplo, a parte da tesouraria pode ter uma dor, pode ter uma dificuldade. Fora as questões de entrega, né? Que assim, estou pensando do ponto de vista de finanças primeiro. Então, a empresa que vende pouco vai ter dificuldade de pagar as contas. A empresa que vende mais, talvez ela não tenha feito o dimensionamento a gente chama de necessidade de aporte financeiro, né? Esse aporte pode vir de banco, esse aporte pode vir do sócio, pode vir da própria retenção de lucro, aí tem métricas para calcular. Então, acho que do ponto de vista de finanças é isso, e do ponto de vista da entrega, aí você pode falar por exemplo, que a empresa talvez não esteja capacitada para entregar tudo que vendeu. O que você acha? Na verdade, aí eu acho que é um descasamento de estratégia, né? Porque o que pode estar acontecendo, por exemplo, e isso é mais comum do que a gente imagina, é que a gente tem um pedido maior, por exemplo, a gente tem uma oportunidade de aumento de venda, e aí eu não paro para estruturar ou para analisar, né, como que eu vou fazer essa entrega. Então, ao mesmo tempo, eu tenho um aumento de receita porque eu estou faturando mais, mas eu precisei, por exemplo, fazer hora extra para fazer essa entrega. Eu precisei, por exemplo, adquirir matéria-prima num valor que não é o ideal, né, para conseguir fazer essas entregas. Eu comecei a ter uma sobrecarga de capacidade, isso vai impactando a minha manutenção, isso vai impactando o desgaste dos funcionários, né? Eu começo a pressionar funcionário, aí começa a ter absenteísmo, e aí eu começo a ter outros problemas que eu até aumento a receita. Mas o meu custo, ele acaba subindo numa proporção, né, que acaba espremendo a minha margem. E aí eu cresci do ponto de vista de receita, mas operacionalmente eu tô pior, né? Então, quando a gente olha, né, os resultados, e aí, sabe que a minha era de indicadores, né? Quando a gente olha os indicadores, e aí a gente vê que, olha, estamos trabalhando com 200% da minha meta de vendas. Aí eu olho com isso com preocupações, né? Porque será que eu consegui manter o meu custo de produção? Será que eu consegui manter meu custo logístico? Será que eu consegui manter toda essa minha estrutura que eu preciso, né, acompanhando essa meta de vendas? Porque se for isso é maravilhoso, mas nem sempre é o que acontece, né? Você sabe que você me fez lembrar, a gente tem um curso de gestão de tesouraria e fluxo de caixa, né? E geralmente quando se discute o papel da contabilidade, da tesouraria e da controladoria, começa a surgir alguns temas interessantes, né? Por exemplo, a empresa tem, as pessoas que lideram os departamentos, elas têm interesses diversos, mas que todos são interesses da companhia. Então, em tese, você tem que ter uma liderança, meio que, talvez um CEO, né? Uma liderança, talvez, para mediar esses interesses. Porque vamos imaginar o seguinte,
você está contando sobre quais são as possíveis consequências, né? Ou coisas que podem acontecer junto com esse crescimento desordenado, vamos dizer assim. Mas quando a gente pensa no orçamento, tem alguém olhando lá para um período seguinte, talvez um ano, dizendo quanto que você vai vender a mais pensando no ano passado. Aí, essa venda que você vai fazer a mais, se a gente fizer conta da parte da tesouraria, você vai fazer a conta do dimensionamento do capital de giro. Esse é o primeiro ponto. Só que aí uma vez que, vamos supor que isso está resolvido, as metas já foram desmembradas para os departamentos, você tem lá as peças orçamentárias, né, que é tema da sua área, que você conhece bem, essas peças estão lá bem divididas, aí você vai distribuir essas metas, o pessoal de compras sabe até onde pode comprar, o pessoal de vendas sabe o que tem que vender para a coisa acontecer, só que aí você começa a ter, por exemplo, esses interesses dicotômicos, esses interesses que nem sempre vão na mesma direção, eles começam a conflitar. Por exemplo, imagina que você tem uma política de remuneração para a área de vendas em que você pague comissão para as pessoas. Então, geralmente, um discurso de vendas é, olha, a gente tem que vender, a gente tem que ter meta, a gente vai dar resultado, aí você vai ter até um certo volume de vendas, não tem comissão, a partir daí você começa a receber um certo nível de remuneração. Então, você dá um direcionamento para vendas para que a venda aconteça. Então, você cobra do vendedor que ele venda. E aí, ao mesmo tempo, tem que ter alguém olhando, assim, que eu tenho que primeiro vender para conseguir atingir aquele orçamento. E depois, se eu vendi muito mais do que aquilo, eu tenho que ser capaz de entregar. E aí você começa a ter coisas que acabam extrapolando um pouco essas políticas. Por exemplo, o pessoal da produção chega para vendas e fala, vocês têm que parar de vender, porque a gente já vendeu a ponto de não conseguir entregar. E aí você começa a ter esses conflitos internos, né? E aí, pensando nisso, eu queria te perguntar, como é que a gente pode usar os indicadores, por exemplo, para perceber que isso está chegando, está perto de acontecer, ou para tentar tomar medidas depois? É um erro bem comum, Paulo, a gente fazer uma política de bônus ou de remuneração de executivos descalibrada. Né? Então, imagina, mesmo que eu tenha um CEO, né, que deveria ser ali a pessoa que está orquestrando, né, todos os instrumentos dessa orquestra, né, o maestro da orquestra. Mesmo que eu tenha um CEO, mas se eu coloco como bônus desse CEO resultados de curto prazo, por exemplo, geração de caixa, né? Por exemplo, aumento de receita. Que parece que é uma boa ideia, né? Que parece interessante, né? Qualquer acionista olharia para um plano desse e falar, olha, a minha empresa ela vai estar gerando mais caixa no próximo trimestre, no próximo ano, me parece interessante. Mas dependendo das ações que ele toma, ele consegue gerar caixa, mas destruindo valor, né? Porque ele começa, por exemplo, a cortar treinamento, ele começa, por exemplo, a parar de investir em publicidade, que a curto prazo vai gerar mais caixa, vai gerar, né, um resultado financeiro de curto prazo. Mas quando eu olho a longo prazo, né, o quanto de valor eu estou construindo no longo prazo, eu provavelmente vou estar numa situação pior do que eu estava agora, a hora que eu começar a perder share de mercado, na hora que eu começar a perder NPS, por exemplo, que a satisfação dos meus clientes vão estar diluindo ao longo do tempo. E tudo isso é interessante no curto prazo, mas ao longo prazo isso é horrível. Então, respondendo de forma objetiva a sua pergunta, o ideal é que eu crie uma política de indicadores de remuneração dos executivos que trabalhe questões de curto prazo, né? Óbvio que eu preciso ter esse foco em algum nível, mas que eu também trabalhe, né, metas de longo prazo, por exemplo, o valor de marca, por exemplo, o share de mercado, por exemplo, o NPS, que vai tentar trazer o equilíbrio entre eu ter resultados de curto prazo e eu ter essa sobrevivência, essa longevidade do longo prazo, né? Então, você está dizendo que, por exemplo, para orientar a remuneração ou o desempenho desses gestores, né, do CEO ou do CFO, essas pessoas que têm esses cargos de liderança na empresa, a gente deveria combinar indicadores que satisfazem metas de curto prazo e indicadores de longo prazo? Exato. O que é comum ser feito, a gente criar vamos chamar assim, uma estrutura, uma composição de indicadores. Então, eu posso dizer que receita compõe 20% do bônus dele. Aí faz uma conta de vezes. E faz uma conta de vezes, proporcionalidade. Então, tem indústria, por exemplo, que coloca a qualidade, os defeitos, etc., como uma parte disso. O absenteísmo em empresas de serviço tem um peso grande, né? Então, eu quero que o absenteísmo na minha empresa como um todo reduza. E aí eu coloco metas de, por exemplo, share de mercado, né, valorização de marca, por exemplo, crescimento de carteira, no sentido de quantidade de clientes, abertura de novos
novos, né, pontos de venda. E aí é claro que vai mudar muito se eu estou falando de uma indústria, de serviços, da minha estrutura de negócio. Mas que eu consiga trazer esse equilíbrio entre entregar resultados de curto prazo e entregar resultados a longo prazo, pensando na sobrevivência da empresa. Tá. Aí eu vou te fazer uma pergunta para você responder do ponto de vista de estratégia e indicadores, e eu vou responder da parte de finanças. Estamos falando aqui sobre crescimento desordenado, quais são os sintomas, possíveis consequências e talvez indicadores para fazer com que esses interesses sejam bem direcionados. Como que a gente pode fazer para que a empresa não tenha esse crescimento desordenado? Porque acusar a empresa que teve o crescimento desordenado é fácil, né? Falar, olha, não cresceu direito ou não fez a coisa do jeito certo. Como seria esse jeito certo? Como seria um bom caminho? Não existe exatamente essa receita de bolo, né? Mas o planejamento estratégico ele ajuda muito nisso, né, Paulo? Porque a ideia é que eu direcione para onde estou fazendo força. E aí, quando eu faço um bom planejamento estratégico, uma das coisas que a gente tenta estruturar ou entender é quais são os recursos que sustentam a minha estratégia. Então, por exemplo, se eu tenho uma estratégia em que eu dependa, por exemplo, de recursos humanos, vamos imaginar um grande hospital ou uma grande consultoria que tem uma grande necessidade de recursos humanos ali. Que é intensivo em recursos humanos, né? Intensivo em recursos humanos. Então, se eu tenho um crescimento projetado, ou mesmo que ele não esteja projetado, que ele está se direcionando para isso, a gente começa a analisar do ponto de vista de pessoas, de recursos, de material, de espaço, né? Como que eu consigo sustentar esse crescimento? E aí é um desdobramento, né? E por exemplo, o orçamento ajuda muito a gente a entender isso, porque a hora que eu faço orçamento eu tento enxergar como que na peça de vendas eu desdobro para peça de pessoas, para peça de material, para peça de fornecedores, e aí tento estruturar como que esses recursos podem ser melhor geridos para sustentar esse crescimento, para acompanhar esse crescimento, né? O que pode acontecer, né, e é o que acontece nas empresas mais desorganizadas, é que cada área dessa, ela começa a ter esse movimento de crescimento ou de fomento de resultado de forma isolada. E aí, a hora que isso começa a gerar problemas em outras áreas, que as questões começam a ser discutidas de forma mais próximas, né? E só que aí já é tarde, né? Eu já tenho, por exemplo, uma operação de vendas que já está estruturada, eu já tenho uma fábrica fazendo hora extra, ou tendo que abrir um terceiro turno em cima da hora. O problema já está instaurado. Já está instaurado. Assim. O fornecedor que não consegue entregar a capacidade que eu necessito, e aí eu vou ter que ou pagar mais caro, ou desenvolver buscar uma outra solução para isso, mas aí o problema já aconteceu. E eu não fui desdobrando esse crescimento, esse planejamento, né, para as outras áreas que eu deveria ter organizado isso antes. E até do ponto de vista financeiro, Paulo, eu queria fazer uma pergunta para você, porque a gestão do caixa, nesse sentido, ela é um ponto crítico, né? Porque eu vou precisar desses recursos sendo distribuídos em várias frentes, né? Sim. Queria ouvir do ponto de vista de gestão de caixa, do ponto de vista financeiro, de alavancagem, como é que fica essa questão? Tá. Então, só para trazer um pouco da sua resposta, para trazer contexto. Então, a gente faz primeiro o plano estratégico, aí a partir daí a gente vai ter um dimensionamento de quais são os indicadores que a gente vai usar para acompanhar, aí faz um orçamento, aí esse orçamento vai ser acompanhado desses indicadores que vão ajudar a medir se o orçamento está em linha, e aí a gente distribui o orçamento para as áreas que cada uma vai ter a sua meta. Seria um bom desdobramento de tudo isso. Perfeito. É que aí quando acontece isso, vamos pensar que a empresa consiga fazer isso. Que a empresa de alguma forma, porque as empresas têm diferenças de tamanho, de história, de cultura. A empresa conseguiu fazer um plano estratégico, ela conseguiu definir quais são os indicadores para medir tanto o desempenho como para medir se o orçamento está dentro do que estava esperado. Aí ela compõe esse orçamento, faz aquele vai e volta com a tesouraria, os outros departamentos que vão ajudar a fazer o orçamento. Uma vez que o orçamento aconteça, aí ele vai para a tesouraria. E aí acontece uma coisa interessante. Então, a gente faz um estudo que a gente chama de orçamento de capital. Então, o orçamento, uma vez feito na área de controladoria, ele vai para a tesouraria. Aí vamos pensar assim, como seria explicar um jeito fácil de fazer esse orçamento de capital? Você já viu aquela pasta sanfonada que as pessoas colocam lá as contas do dia 1 ao dia 31? Você pega lá, coloca todas as contas da empresa, aí tudo que tem para pagar. O que não tem boleto para pagar, você coloca um papelzinho lá, transfere isso para uma planilha. Vamos chamar isso de orçado.
Aí você coloca junto disso as coisas que vão ser preciso comprar e as expectativas de vendas que vieram lá do orçamento. E faz aquela planilha. Aí você vai ter entrada, saída e saldo. Você pega as contas, a conta que tem em banco, por exemplo, a somatória das contas, e vai vendo como é que essa conta se movimenta ao longo do tempo. Aí você projeta isso para o ano inteiro. Certamente, se foi feito um orçamento e tem lá indicadores, esse orçamento dá lucro. Mas aí nós vamos ver quando que começa a faltar caixa. E aí você pega lá o período ao longo do ano que ficou mais negativo, você pensa, eu tenho que até aqui ter essa linha de crédito tomada. Eu tenho que até aqui ter essa percepção de linha de crédito. Aí essa linha de crédito eu vou conseguir, por exemplo, saber se eu vou tomar de banco ou de sócio, saber se eu já tenho esse dinheiro no caixa ou não, eu consigo me planejar. Vamos supor que esse dinheiro não esteja disponível. Aí eu tenho que fazer, por exemplo, uma solicitação para o sócio, se ele está disposto a colocar 5 milhões na empresa, ou se eu vou, estou dando um exemplo com número, né? Ou se eu vou orçar no banco quanto custaria na taxa de juros atual, quanto custaria e lançar isso como despesa financeira. Aí isso volta lá para a área de orçamento. Então, respondendo de forma direta, a gente começa trazendo o orçamento para a tesouraria, aí a gente vê em que momento vai faltar caixa, quanto custa esse caixa e trazer as alternativas. Uma alternativa é tomar dinheiro com o sócio. Aí fazendo aquele indicador do ROI, se eu tomo dinheiro com o sócio, é o lucro líquido sobre patrimônio líquido. Se o patrimônio líquido aumenta, o lucro líquido, aquele absoluto que tinha sido planejado, sobre um patrimônio líquido maior, vai dar um ROI menor. E aí você vai ter que talvez replanejar alguma coisa, se foi do ponto de vista do sócio. Aí se você vai trazer capital de terceiros, por exemplo, não vai mudar o ROI nesse ponto. Mas a fórmula do ROI é lucro líquido sobre patrimônio líquido. Aí com despesa financeira, você diminui o lucro. Então o patrimônio líquido fica igual, mas o lucro líquido fica menor. E aí você vai redimensionando, se tem que passar a vender mais ou não. Mas eu acho que esse é um aspecto. Então, um aspecto de fazer a gestão do caixa, se vai faltar dinheiro, de onde ele vai vir e quanto ele custa, seja de capital próprio ou de terceiros. Aí tem várias métricas para fazer isso, né? Tem aquela análise do POM, que você faz giro, margem, alavancagem para ter um certo ROI, faz gestão disso. Você tem métrica, por exemplo, de calcular a margem do produto ou do produto ou do mix de produto, porque você pode planejar o que for. Se o seu produto não tem margem adequada, às vezes quanto mais você vende, pior fica. Pior, né? Então, assim, respondendo de forma direta. Primeiro, fazer esse planejamento de caixa, que a gente pode fazer com essa métrica, né? Traz o orçamento para a tesouraria, faça a projeção ao longo do ano, vejo quando o caixa ficou mais negativo, falei, esse é o volume que eu preciso ter. Se eu já tenho no caixa, bem. Podia estar aplicado até o tal do custo de oportunidade, né? Se eu não tenho no caixa, tenho que ver se o dinheiro vem do sócio ou se o dinheiro vem do banco. Agora queria te fazer uma pergunta. Vamos supor que a empresa conseguiu. Ela fez esse plano estratégico, ela colocou os indicadores que ela considera adequado, tanto para medir o desempenho das áreas, né, das coisas que ela considera como qualidade, como para medir se o orçamento está sendo seguido. Fez o orçamento, foi para a tesouraria, aí fez esse vai e volta, chegaram à conclusão de que o orçamento estava implementável, né, por assim dizer. Aí o orçamento foi aprovado, aí a empresa começa a executar. Como que acontece para essa empresa, porque às vezes acontece, né, dessa empresa passar a ter um crescimento que não era adequado? Em que situações que podem acontecer na empresa que mesmo que ela faça isso, ela vai para esse crescimento que a gente não considera adequado? Quando a gente fala que não é adequado, é porque ele pode ser acima do esperado ou abaixo do esperado. Pode. Né? Então eu posso ter um crescimento abaixo do que eu planejei, e aí eu vou precisar redimensionar, né, os gastos que eu planejei. Então, imagina o seguinte, imagina que eu fiz um orçamento que eu previa vender um número X, e aí eu tive um crescimento abaixo do que foi planejado. Eu provavelmente tem um orçamento de compra de material, de orçamento de mão de obra, tem um orçamento de investimento em publicidade, que ele está maior do que eu vou ter com base na receita que eu estou gerando. Pode não custar o que planejou, né? Exatamente. E aí eu vou precisar redimensionar isso quanto antes, né? Da mesma forma, eu posso ter, por exemplo, uma bolha no mercado, eu posso ter um fornecedor um outro concorrente que teve um problema, por exemplo, esse período, e aí eu estou ocupando um espaço que eu não havia planejado. E aí eu estou tendo um crescimento acima do esperado. Aí vende mais, por exemplo. Aí vendi demais. E aí, rapidamente, a gente precisa recalibrar o nosso plano para entender o quanto de gap a gente vai ter com relação, por exemplo, à matéria-prima. O nosso fornecedor, ele é capaz de fazer essa entrega? Imagina, por exemplo, numa autopeça que acontece isso,
Só que ela tem material importado, né? Tem um lead time de, às vezes, 120, 130 dias para trazer o material de navio da Ásia, por exemplo. Tem questão do tempo de transporte, de moeda estrangeira. Exato. E atender esse pedido a mais nesse mês pode gerar um buraco daqui 2, 3 meses, que isso pode, de repente, parar um grande fornecedor, um grande cliente que eu tenho, e isso me gerar uma multa gigantesca, né? Então, esse crescimento que parece muito interessante a curto prazo, ele precisa ser rapidamente estruturado e entendido para que eu consiga criar esses planos de contenção para ainda assim manter um resultado positivo, mesmo com essa alteração. Porque, por exemplo, o que é muito comum é a gente não perceber ou perceber isso tardiamente, né? Fala, Léo, mas como é que não percebe que vendeu? Não, a gente está fazendo tanta força para entregar os pedidos, para atender os clientes da melhor forma possível, etc., que a gente não para analisar o quanto que eu estou antecipando desse plano, né? Ou o quanto que eu precisei fazer de hora extra para isso. E aí, a hora que a gente percebe isso, às vezes já é tarde. Já é muito tarde, né? Sim. Eu tenho um gasto, um furo no planejamento que eu não tenho. E é por isso que quando a gente fala do curso de indicadores, né, a gente recomenda fortemente que esse acompanhamento seja feito com uma frequência adequada. E essa frequência adequada não existe uma receita de bolo. Por exemplo, não dá para olhar a EBITDA todo dia. Eu não consigo calcular o EBITDA todo dia. Também não sei se convém, né? Exato. Mas também eu não posso analisar, por exemplo, a minha cobertura de material no estoque uma vez por mês. Porque eu posso correr o risco de estar no meio do mês faltar material e parar minha produção por causa disso. Para cada indicador tem um ritmo, né? Exato. E aí a gente fazer essa governança disso, né? E ter um plano de qual é a frequência ideal de acompanhar cada métrica dessa. E aí a gente está falando de gestão de materiais na logística, de gestão de pessoas, de gestão de hora extra, de gestão de fornecedores, de gestão de logística, de gestão, né? Para a gente ir acompanhando os grandes desvios e aí interpretar esses desvios e pensar em como mitigar as consequências disso, né? Sim. Acho que é um ponto de atenção importante, né? Você trazendo isso me fez pensar se vale mais a pena a gente ter aquele orçamento que a gente chama de estático ou orçamento flexível, mas eu acho que isso é um tema para uma outra conversa. Esse é um tema que eu adoro discutir na aula de controladoria e a gente marca um próximo podcast para falar sobre isso. Legal. Muito obrigado, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.